Porque naquela época as mães e os pais, né? E meu irmão abandonou ele. Não, não, tanto que ele casou, tem filho e tudo. Boa tarde, amigas. Boa tarde. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 26 de abril de 2024. E nesse horário nós estudamos essa obra, Qualidade na Prática Mediúnica. Já estamos terminando quase a obra, né? Qualidade da Prática Mediúnica, faltam apenas algumas perguntas. Hoje vamos começar a pergunta 90. E o livro vai até a pergunta 103. Quer dizer, faltam 13, mais a conclusão. Pouquinha coisa. Assim que a gente termina essa obra, 5h15, no horário de 5h15, nós vamos começar a estudar o livro dos médiuns, às 5h15 da tarde. Então, antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, aos espíritos amigos, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando essa doutrina abençoada. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, e que cada um possa, cada dia, buscar o seu auto-melhoramento, porque assim poderemos trabalhar com mais firmeza e empenho na seara do Senhor. Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo. Nós estamos estudando a terceira parte desse livro. Essa terceira parte, as perguntas são feitas para a equipe do projeto. Então, é a equipe que vai responder. Nós estamos trabalhando o item resultados, questão 90. Vão fazer a seguinte pergunta. As pessoas, né, normalmente da Casa Espírita, da Casa do Caminho, vão fazer as seguintes perguntas à equipe do projeto Manuel Filomeno de Miranda. As passividades, de que forma avaliá-las? Esse é o nosso livro, da Qualidade da Prática Mediúnica. As passividades, de que forma avaliá-las? Poderemos sinalizar alguns padrões que sejam aferidos da qualidade do desempenho dos médios. Olha como aquele estudo que eu falei, eu hoje mostrei aqui para a gente, compartilhei, eu acho que todo mundo que está aqui estava no estudo do livro Obsessão e Desobsessão, né, lá da abertura do livro. Então, eu compartilhei com vocês, vou até de novo, deixa eu ver se dá para compartilhar aqui de novo, pode ter chegado alguém aí que não estava. Não vai dar, eu já tirei. Então, eu mostrei o cartaz do curso que nós vamos fazer, no lugar do livro Obsessão e Desobsessão, que é reuniões, né, conversando com os espíritos da reunião mediúnica, conversando com os espíritos na reunião mediúnica de Terezinha Oliveira. Esse livro, Conversando com os Espíritos na Reunião Mediúnica, vai nos ajudar muito. Porque aqui ele está falando das passividades. O que é as passividades? As passividades são os depoimentos que os espíritos que vêm à reunião vão dar. E como o doutrinador vai conversar com eles. É sobre isso que ela está falando aqui, que está sendo falado aqui. Tá? Então, esse livro vai ajudar muito. Então, as passividades, de que forma avaliá-las? Poderemos sinalizar alguns padrões que sejam aferidores da qualidade do desempenho dos médios? E a equipe responde. Os primeiros padrões de qualidade relacionados com as passividades são equilíbrio, ou seja, ordem, comunicações controladas, sem exacerbações nervosas, e postura dos médios educada. Então, a postura do médio precisa ser educada, o que é fruto de um clima vibratório harmonizado. Quando ele diz postura do médium educado, é o seguinte: não é que o médium não possa falar com voz firme, né? Aquela voz, eu falar coisas duras, porque se o espírito está querendo falar sobre coisas duras, ele pode falar. O que nós não podemos é o médium permitir que ele fale palavrão. Mas ele pode falar palavras duras.
né? Ele pode fazer acusações duras, pode fazer. Agora, o que não pode é o médium dar soco na mesa, gritar, pular, se jogar no chão, jogar os livros no chão, entendeu? Isso é que não pode. Isso é que não pode. Então, ele fala aí, a necessidade de uma postura dos médios educada. O Divaldo Pereira Franco disse que assistiu, trabalhou, inclusive, com o Chico em algumas reuniões mediúnicas. E ele disse que, muitas vezes, quando iam doutrinar o Chico, às vezes espíritos muito endurecidos, como aquele que nós vimos no estudo anterior, né? Muito cultos e muito endurecidos, inimigos do movimento espírita, davam passividade e falavam palavras duríssimas, faziam acusações terríveis, e o Chico falava tudo, não omitia palavras duras, só que a postura dele era tranquila. E mais, quando ele abria a boca, o espírito falava coisas duríssimas, mas sem, sabe, espalhar, ficar aquela coisa espalhafatosa, sempre estar gritar. Mas ele dizia as coisas duras, ele não impedia o espírito de falar, né? Agora, sem usar palavrão, sem dar soco, essas coisas. Isso é uma postura educada do médium. O que é fruto de um clima, essa postura do médium, de um clima, como ele diz aqui, vibratório, harmonizado. Outro padrão relacionado com as passividades, ritmo, sequência ordenada de comunicações sem o tumulto de muitas psicofonias simultâneas, nem o silêncio da sua falta, em determinados períodos. Então, pode ter duas comunicações simultâneas? Sim, pode. Pode ter três, se o espaço da sala for um espaço amplo, podem ter três. Se os doutrinadores forem educados, os médios educados, pode ter três. Tá? Pode ter três. Se todo mundo for educado. Agora, pode ter 5, 6 ao mesmo tempo? Aí não, que vai ficar complicado, né? Então, a gente tem que ter uma noção. Até 3, com espaço amplo, e doutrinadores que possam atender as 3, sim. E se o quarto espírito começa a se manifestar? Aí o médium educado vai controlar o espírito para que ele não tenha comunicação, aguardando que o doutrinador termine para atendê-lo. Então, ele que íntimo, sequência ordenada de comunicações, sem o tumulto de muitas psicofonias simultâneas, nem o silêncio da sua falta em determinados períodos. Que às vezes é aquele silêncio sepulcral, né? O silêncio de 5 minutos entre uma comunicação e outra é aceitável, mas de meia hora não. De meia hora não. Algum problema está acontecendo. Algum problema está acontecendo, tá? E com certeza é com o lado encarnado, não é com o desencarnado, não. Porque tem muitos espíritos precisando da comunicação. Outra coisa que ele diz aqui: clareza das mensagens que se obtém quando os médios são capazes de expressá-las de forma completa, sensações, emoções e pensamentos das entidades, e compreensível coerência, fidelidade, o que depende de uma boa canalização e filtragem. Então, a mensagem tem que ser clara, quando os espíritos, como ele diz aqui, tá? Quando os médios são capazes de expressá-las de forma completa. Então, o médio tem que fazer todo o esforço, tá? Para conseguir trazer a mensagem de forma clara para que todos, o doutrinador possa compreender. Se não o médium fala de tal forma, que o doutrinador não compreende, como é que ele vai doutrinar? Ele vai ficar, o que você falou mesmo? Fala mais alto. Então, olha a responsabilidade do médium. Olha o trabalho que o médium precisa ter. Estudo, né? Estudo. Outro padrão de qualidade, fluidez,
repleto de um vocabulário correto e adequado. Ai, 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 ai. Né? Lembra? Espíritas amai-vos, mas espíritas instruí-vos. Então, o médium, né, tem que ter um vocabulário correto. A gente não está falando aqui aquela linguagem rebuscada, não. Adequado, isento de repetições, atropelos e lapsos, para que a comunicação possa fluir, o doutrinador possa compreender, possa dar um esclarecimento adequado. Como foi destacado antes, todos esses itens serão analisados de uma forma sistêmica, integral. As comunicações vistas do seu conjunto, tá? E porque a pergunta foi relacionada à avaliação. Por isso que ele está dizendo, na avaliação das passividades, o trabalho de avaliação nestes moldes, então ele diz aqui, né, elas serão analisadas no seu conjunto, e não uma a uma. Porque o que se deve ter em mente é desenvolver a percepção da equipe com relação aos objetivos finais do trabalho. Então, ninguém vai ficar assim. A primeira comunicação, vamos analisar a primeira. Não, vamos agora analisar a segunda. Não, vamos analisar no aspecto geral, como foram as comunicações, tá? No aspecto geral, e não uma a uma, tá? Então, ele diz aqui, um trabalho de avaliação nestes moldes poderia começar com o dirigente, fazendo perguntas de ordem geral do tipo: como é que vocês estão se sentindo agora depois da reunião? Esse é o momento da avaliação. Ninguém mais está dando comunicação. A reunião mediúnica ali acabou. Agora é a reunião de avaliação. Então, essa é a primeira pergunta que o dirigente vai fazer à equipe. Como é que vocês estão se sentindo agora depois da reunião? Na opinião de vocês, outra pergunta. A reunião hoje atingiu o nosso padrão habitual? Superou ou esteve aquém? Ou foi abaixo do que se esperava? Seguir-se-iam questões mais direcionadas. Como estivemos com relação ao equilíbrio e ao ritmo? Ou então, o dirigente comentaria diretamente qualquer situação específica por ele observada do transcurso da reunião. Como, por exemplo, houve momentos hoje em que nos perdemos na questão do ritmo. Houve excesso de comunicações simultâneas. Aí é questão do ritmo. Por exemplo, vamos dizer que nós tenhamos 2 doutrinadores. 2 estão dando comunicações. E 2 médios estão lá manifestando a presença de comunicantes. E falando coisas baixinhas que dá para os outros escutarem. Ou então fazendo comentários sobre a comunicação. Quer dizer, esses 2 médios não estão atentos. Estão com problema do ritmo. Porque se só tem 2 doutrinadores e o dirigente, no momento, por alguma razão, não vai doutrinar, então esses 2 médios não vigiaram bem, porque deixaram passar. Às vezes só tem o doutrinador e o dirigente. Vamos pensar assim. Então, o doutrinador está dando comunicação, o dirigente está doutrinando e o dirigente também. Não tem mais ninguém para doutrinar. E aí o médium lá começa a dar sinais de manifestação. Problema de ritmo. Entendeu? Ele não observou. Não, eu tenho que segurar aqui esse espírito, conversar com ele na minha mente. Aguarda aí. Agora não é o momento. Entendeu? É o que ele está falando aqui. Olha como estudar é importante. Ritmo, sequência ordenada de comunicações sem tumulto. Porque aí pode atrapalhar a comunicação. Isso na avaliação, se acontecer, o dirigente pode falar. Aí ele diz aqui, uma outra forma de avaliar as passividades é formular questões de estudo como esta. A quem cabe a responsabilidade de interromper uma comunicação muito demorada? Está passando do tempo. Você vê que o espírito está... Ao médium ou ao doutrinador? Hoje, olha o dirigente falando, me pareceu que estivemos às voltas com este problema. Vamos estudá-lo?
E aí vamos analisar. Numa próxima reunião, ele vai trazer o tema para tirar essa dúvida. Quem deve interromper? É o médico que tem que cortar ou é o doutrinador? Se ele perceber que isso aconteceu. Uma avaliação pode começar também a partir da iniciativa de alguém do grupo, propondo ao dirigente um esclarecimento. O importante é que as coisas aconteçam de forma natural. Então, de repente, também pode começar assim. Um médico diz assim, estou com uma dúvida do negócio aí. O senhor pode me esclarecer? Essa dúvida dele pode ser de outro também. Aí o outro médico vai dizer, não, eu também estou com essa dúvida. Já é. Se não for possível tirar aquela dúvida ali, o que o dirigente faz? Vão marcar uma reunião tal dia. Na hora que terminar a reunião, não vai ter avaliação. Porque pode acontecer da avaliação, não precisa ser toda a reunião. Ela pode ser quinzenal, ela pode ser uma vez por semana, pode ser de 10 dias, de 15 dias, tá? Então, ele pode dizer, ó, na próxima reunião, ao final da reunião, nós temos 10 minutos de avaliação, né? Nesses 10 minutos, nós vamos fazer avaliação. Nós vamos tirar dúvida desse problema que vocês sinalizaram agora. Se ele não conseguir esclarecer suficientemente naquele momento. Então, na próxima reunião, ao final da reunião, o pessoal se senta e diz, ó, lembra a dúvida? Vamos esclarecer agora, tem 10 minutos para esclarecer. Entendeu? Então, tudo isso faz parte da avaliação. Então, ele diz aqui, uma avaliação pode começar a ele, né? Embora não caibam nesta proposta de avaliação pessoas estarem a julgar pessoas, que não é esse o objetivo na avaliação, é possível que alguém do grupo espontaneamente, um doutrinador, por exemplo, faça um comentário sobre o seu próprio desempenho do tipo. Hoje eu tive dificuldade em determinado atendimento que fiz, não percebendo o problema principal da entidade, do espírito, e por isso demorei muito em sindicâncias desnecessárias. As coisas não encaixavam o meu raciocínio. Acho que não cedi campo para a inspiração. Quer dizer, ele não se abriu para receber a inspiração do alto, né? Ou então, um médio confiante e aberto a dizer, houve momentos muito difíceis para mim naquela comunicação. Parece que exagerei um pouco, saí com a impressão que teria atendido melhor se filtrasse mais o ímpeto agressivo do comunicante. Então, ele deixou o comunicante se exasperar demais. E aí... Porque lembra que eu falei que você pode deixar o comunicante ser duro, como o Chico às vezes deixava, mas você tem que ter um controle, tá? Não deixar ultrapassar um certo limite. Porque aí o que aconteceu? Ele deixou de filtrar melhor a situação. Pois bem, cada situação dessas, cada pergunta, cada comentário suscitará do dirigente, das pessoas mais experientes, em ordem, responder, aconselhar, visualizar melhorias a serem alcançadas ou destacar aspectos positivos à guisa de estímulo. Destaques poderão ser feitos na avaliação a respeito da atuação dos mentores, por exemplo. Visitas importantes registradas, percepções visuais e auditivas inusitadas e enriquecedoras. Então, também a mensagem do orientador espiritual, do mentor, também pode ser colocada na avaliação. O que o médium, durante a comunicação, viu, se for algo que realmente, né, mereça o comentário, alguma informação que ele captou, que não é muito comum, algo que ele viu, alguma coisa acontecendo que não seja uma coisa muito comum, de repente um atendimento diferente, uma situação que não está dentro do comum acontecer, tudo isso pode ser colocado dentro da avaliação, tá? Então, tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. E nenhum médium pode ficar nervoso, melindrado por algum comentário. Não é, porque a ideia não é julgar nenhum trabalhador, é fazer avaliação para melhorar a qualidade da reunião.
Esse é o grande objetivo. Vamos à pergunta 91. E como avaliar a efetividade do resultado terapêutico, né, da reunião, uma vez concluída a avaliação das passividades? Repare, ele já colocou aqui, ele já disse aqui. Ele disse o quê? Que a reunião ela tem um caráter terapêutico. Está terapêutica no meu, mas é terapêutico, né? E como avaliar a efetividade do resultado terapêutico da reunião? Então, a reunião tem o caráter terapêutico. É atendimento fraterno espiritual. Uma vez concluída a avaliação das passividades, aí a equipe vai responder. Como sempre propusemos, com auxílio de alguns parâmetros ou padrões de qualidade. Basicamente, uma reunião mediúnica de fins terapêuticos movimenta recursos dos mentores da espiritualidade, via de regra, transcendentes à compreensão humana, mas a contribuição energética dos médios de incorporação através do choque anímico. Olha aí, ó. Novamente aquela questão, né? É uma soma dos recursos da espiritualidade com os nossos recursos. Olha aqui. Basicamente, uma reunião mediúnica de fins terapêuticos movimenta recursos dos mentores da espiritualidade, via de regra transcendentes à compreensão humana, quer dizer, via de regras que estão um pouco acima da nossa compreensão, mas a contribuição energética dos médios de incorporação, através do choque anímico, e mais a colaboração dos doutrinadores que se utilizam da energia da palavra. Então, é o psicofônico, mais a espiritualidade, mais os doutrinadores, tá? Reforçada, quando necessário, pela oração, pelo passo magnético, pela sugestão hipnótica e pela regressão de memória. São todos recursos que podem ser utilizados nesse tratamento. De repente, é necessário aplicar o passe, tá? Porque ele está falando sobre a efetividade do resultado terapêutico da reunião, após concluída. Então, de repente, é necessário usar o passe magnético, fazer uma sugestão hipnótica, pela regressão de memória, para que todos são recursos para ajudar no resultado terapêutico da passividade. Choque anímico, item 92. O que é choque anímico e como funciona terapeuticamente nas reuniões mediúnicas? Eu trouxe esse livro aqui mais uma vez, que é um livro muito bom, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, Reuniões Mediúnicas. Tem aqui, na página, o meu é página 72, no item que vai trabalhar sobre objetivos direção e doutrinação. 72. No item direção e doutrinação. Deixa eu só pegar aqui. É isso mesmo. Direção e doutrinação. Aí vai começar lá, item 16. E vai por aí, 17. Aí, no 17, atendimento aos sofredores, conduzidos de forma amorosa e segura, contato psicológico através de diálogos respeitosos e objetivos. Aqui nesse item 17, vai falar sobre, o item 17 do capítulo Direção e Doutrinação, tá? Porque é assim que é dividido esse livro. E esse item Direção e Doutrinação está nos padrões de qualidade. Vai falar sobre o choque anímico. Então, diz assim, o doutrinador deve ter sempre em mente que a finalidade do fenômeno da psicofonia, em sentido prioritário, o mais importante, é o contato do espírito sofredor com o fluido animalizado do médium, para a ocorrência do chamado choque anímico. Allan Kardec utilizou o termo fluido animal, fluido animalizado, fluido animal, porque na ligação perispiritual entre o comunicante e o médium, para que se processe a psicofonia, acontece uma transferência de elevada carga de energias animalizadas
que são absorvidos pelo desencarnado. Então, o médium libera, tá? Ele libera uma alta carga de energias animalizadas, do seu magnetismo animal, que vão ser absorvidas pelo espírito, produzindo-lhe um verdadeiro choque energético que promove o seu despertamento. Tipo assim, quando você bota a mão no fio desencapado, tudo toma um choque, fica, né? Aquele choque, é mais ou menos isso, um choque energético que promove o seu despertamento. Na aula anterior, Ana Constantino falou sobre isso, né? O espírito ali meio, né, parado, então ele passa por um despertamento. Isso aí está bem com a mente cristalizada, então ele toma aquele choque, né? Para o despertar para uma realidade nova de que ainda não se deu conta. Foi o que a Ana Constantino falou na aula passada. Isso se torna necessário, porque na desencarnação, o ser inteligente leva consigo, olha aqui, inúmeras impressões físicas e mentais, que permanecem no seu campo perispiritual, depois da morte biológica. Então, ele leva uma série de fluidos muito materializados, impressões físicas e mentais, que vão permanecer no seu campo perispiritual, depois da morte biológica. Daí o conceito doutrinário que morrer definitivamente é ter consciência e familiaridade com o mundo que passa a habitar. Morrer é isso, é saber que você está no plano espiritual e que você não tem mais corpo físico e que você tem que abrir mão de todas as questões materiais. Porque tem muitos espíritos, como nós já vimos, que morreram, não sabem e querem ter uma continuidade lá no plano espiritual da vida que tinham aqui como encarnados. Tá? Então, vamos voltar aqui agora para a questão, voltando aqui para a questão 92. O choque é anímico. O que é choque anímico e como funciona a terapêutica das reuniões mediúnicas? Aí os amigos, a equipe vai responder assim. Manuel Filomeno de Miranda, o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, espírito em 3 de suas obras especializadas em desobsessão, explica com detalhes o fenômeno do choque anímico. Deixemos que ele responda. Livro Nas Fronteiras da Loucura, capítulos 25 e 26. Imantado o espírito ao médium educado, olha aí, educado psiquicamente, se sentia parcialmente tolhido, o espírito, né? Com os movimentos limitados, e porque, utilizando os recursos da mediunidade, recebia, por sua vez, as vibrações do encarnado, que, de alguma forma, exercia influência sobre ele. Compreendendo o dirigente da reunião, depois de dialogar com o espírito, que mais nada poderia ser feito naquela conjuntura, é inspirado, olha por quê. O doutrinador tem que estar atento. Lembra, naquele exemplo dos padrões, quando o doutrinador falou, nessa noite eu não estava aqui, né, muito inspirado na hora da comunicação, lembra quando ele falou? Ele diz aqui, né? Hoje eu tive dificuldade em determinado atendimento da pergunta 90, né? Que fiz não percebendo o problema pessoal da entidade. E por isso demorei muito em sindicâncias desnecessárias. As coisas não encaixavam no meu raciocínio. Acho que não cedi campo para a inspiração. Lembra lá no antepenúltimo parágrafo da questão 90? Quando o doutrinador falou, acho que não cedi campo para a inspiração. Olha aqui, no livro Nas Fronteiras da Loucura. Compreendendo o dirigente da reunião, depois de dialogar com o espírito, que mais nada poderia ser feito naquela conjuntura, é inspirado por Bezerra de Menezes, passou a aplicar passes no médio, enquanto o mentor desprendia Ricardo, o espírito, após o que comenta. A etapa inicial do nosso trabalho coroa-se de bênçãos, né? Então, reparem, eu coloquei esse do inspirado pelo doutor Bezerra, eu vou botar até aqui, vou puxar do doutor Bezerra, vou puxar uma seta e botar assim, ó, ver pergunta 90.
Isso aqui é muito importante. Vê a pergunta 90, tá? Antepenúltimo parágrafo. Aqui. Por quê? Para a gente entender o doutrinador, que ele é inspirado. Deixa eu só aqui, antepenúltimo parágrafo. Né? Ele está sendo inspirado. E nessa pergunta 90 ficou bem claro isso. Que, aqui no caso, ele estava, esse doutrinador, o dirigente da reunião, depois de dialogar com o espírito, que mais nada poderia ser feito. No caso, o dirigente era doutrinador. Aqui. Naquela conjuntura, inspirado pelo doutor Bezerra, passou a aplicar passes dispersivos no médium, enquanto o mentor desprendia Ricardo, o espírito, após o que comenta. Os passes aqui eram dispersivos, para poder o quê? Desligar. Porque se ele dá passe de doação do médium, ele vai fazer com que a ligação fique mais consolidada. Então tem que tomar cuidado. O dirigente ou doutrinador tem que saber isso. Se ele começa, o médium está ali, ele quer separar, e ele fica assim, dando passe assim, né? Aqui está a cabeça do médium, dando passe assim, ele está o quê? Fortalecendo a união. Ele tem que dar passes, ó, dispersivos para auxiliar no desligamento. Por isso que ele chama de dispersivo, para dispersar. Então, ele precisa saber disso. Porque eu já vi muito doutrinador fazendo assim, ó, querendo desligar e, ó, tome passe de doação. O Rose é sempre passe dispersivo? Se ele quiser promover o desligamento, sim. Olha o que ele disse aqui. Compreendendo o dirigente da reunião, depois de dialogar com o espírito, esse dirigente era o doutrinador ao mesmo tempo, que ele percebeu que mais nada poderia ser feito naquela conjuntura para ajudar aquele espírito. Tá? Porque ele diz aqui, ó, imantado o espírito ao médio, educado psicamente, esse espírito se sentia parcialmente tolhido, com os movimentos limitados, e porque, utilizando os recursos da mediunidade, recebia, por sua vez, as vibrações do encarnado, que, de alguma forma, exercia influência sobre ele. Compreendendo, o dirigente da reunião, depois de dialogar com o espírito, que mais nada poderia ser feito naquela conjuntura. Inspirado por doutor Bezerra, passou a aplicar passos do médium, enquanto o mentor desprendia Ricardo. Percebeu? O mentor estava desprendendo o espírito. Então, o passe é dispersivo. O mentor estava desprendendo o espírito do médium. Então, como é que eu vou ajudar o doutrinador? Com passes dispersivos. A etapa inicial do nosso trabalho coroa-se de bênçãos. Desejávamos produzir um choque anímico em nosso irmão para colhermos resultados futuros. A partir daquele momento, o espírito passou a experimentar sensações agradáveis a que se desacostumara. O mergulho nos fluidos salutares do médium propiciou-lhe uma rápida desintoxicação, modificando-lhe por um momento, embora a densa psicosfera em que se situava. Ele recebeu o choque anímico, né, para poder se libertar de algumas, como ele disse aqui, né, de energias que ele levou com ele, tá? Depois do choque anímico, percebeu-se que não se tinha mais nada ali a se fazer para ajudar. Era um trabalho que precisava, né, de um longo tratamento, como nós vimos aqui, na reunião, aqui, ó, quando ele fala aqui, para a gente deixar isso bem claro, ele diz aqui, ó, no choque anímico acontece uma transferência de elevada carga de energias animalizadas do médium, que são absorvidas pelo desencarnado, produzindo-lhe um choque energético que promove o seu despertamento para uma realidade nova de que ainda não se deu
conta, tá? Então, feito isso, eles perceberam que não tinha muito, não adiantava falar muita coisa a mais, não é? O espírito estava com bastante dificuldade, mas ele recebeu o choque anímico que já deu uma aliviada boa. Agora, vamos desligar o espírito do médium, o trabalho do mentor espiritual. Mas ele diz aqui, ó, isso aqui é importante, ó. Compreendendo, o dirigente da reunião, depois de dialogar com o espírito, que mais nada poderia ser feito naquela conjuntura, é inspirado por Dr. Bezerra, passou o dirigente da reunião a aplicar passes no médium. Quando o mentor, enquanto isso, o mentor desprendia o espírito. Após o que comenta, a etapa inicial do nosso trabalho foi ótima, coroou-se de bênçãos. Então, o trabalho do dirigente da reunião e do mentor espiritual. Então, o passo dispersivo é para promover o desligamento. E nós é para promover uma limpeza, né? Quando se faz necessária. Aqui para promover o desligamento. Então, eles aqui, a partir daquele momento, o espírito passou a ter sensações agradáveis, né? O mergulho nos fluidos salutares do médium propiciou-lhe uma rápida desintoxicação, modificando-lhe por um momento, embora a densa psicosfera se situava. Não foi aliviou, repare, modificando-lhe por um momento, algo que não durou muito tempo. Bem-aventurados aflitos, que eu vos aliviarei. A densa psicosfera em que se situava. Deu aquele alívio, mas não foi muito longe, né? Porque, novamente, daqui a um tempo, ele vai estar se sentindo mal, vai ter que ter um novo tratamento. Continua aqui. O choque anímico decorrente da psicofonia controlada, repare, psicofonia controlada, o médium está no controle do trabalho, debilitou o espírito, o choque anímico debilitou o espírito, fazendo-o adormecer por largo período. Não era, todavia, um sono repousante, se não desencadear das reminiscências desagradáveis impressas do inconsciente profundo, que ele vitalizava com o descontrole das paixões inferiores exacerbadas. Ele dorme, mas ele não tem um sono suave, tranquilo. Aquelas lembranças dos atos praticados, dos erros cometidos, volta a perturbar-lhe a lembrança, a consciência, tá? E tudo isso ele vitalizava com descontrole das paixões inferiores observadas, porque ele continuava ligado às paixões inferiores, e isso vitalizava as lembranças que o atormentavam. Sonhava, naquele momento, com os acontecimentos passados, ressuscitados os clichês mentais arquivados. Então, ele voltava ao passado, as lembranças que deixaram ele doente, e vivenciava tudo aquilo. Aquele estado, no entanto, fora previsto pelo mentor, ao conduzi-lo à psicofonia. Então, o mentor, o doutor Bezerra, sabia que isso ia acontecer, de modo a produzir uma catarse inconsciente, com vistas à futura libertação psicoterápica que estava programada. Então, o doutor Bezerra fez isso de caso pensado, para que, ao dormir, aquelas lembranças que o atormentavam viessem à tona. E elas vindo, no próximo atendimento, eles vão poder se aprofundar mais. Porque a lembrança saiu lá do inconsciente profundo e veio para o consciente. Entendeu? Tipo assim, desenterrou a sujeira. E agora que a sujeira está flutuando aqui, fica mais fácil tratar. Então, ele diz aqui, né?
Aquele estado, no entanto, fora previsto pelo doutor Bezerra ao levá-lo à psicofonia. Ele iria receber o choque anímico. Lembra que o choque anímico agita a pessoa de modo a produzir uma catarse inconsciente, com vistas à futura liberação psicoterápica que estava programada. Gente, é um trabalho espetacular, né? Eles já estão prevendo o quê? Prevendo que esse espírito, né, vai ter ficado numa situação complicada e eles vão atendê-lo aí. E tudo isso que está lá enterrado vai vir à tona. Isso que é tratamento, né? Vai É um tratamento, é aos poucos. Esse daí deve ser um daqueles espíritos que também, como muitos que nós falamos por aí, está há muito tempo nessas faixas vibratórias doentias e desequilibrantes, e aí precisa desse choque anímico para poder, como ele falou, é um choque mesmo, né? Soltar, vamos dizer assim, liberar essas energias aí, essas lembranças, e ele poder, a partir daí, na próxima reunião, ir captando isso e eliminando. Um caso como esse talvez precise de muitos choques anímicos. Aí pode marcar agora o próximo. No próximo, dia 3/5, vai ser aqui, ó, Loucura e Obsessão, capítulo 11, tá? Loucura, o Nas Fronteiras da Loucura foi capítulo 25 e 11, e agora cadê o lápis? O lápis estava aqui agora, esse lápis subiu. Loucura e Obsessão. Meu lápis. Esse aqui? Presta aqui, o meu não sei onde foi parar. Estava aqui. Loucura e Obsessão, capítulo 11, tá? Eu acho que... Então, tá aqui. Fica para a próxima semana. Então, olha, gente, como a Carmen estava colocando aqui na aula anterior, olha a importância do trabalho. Olha que trabalho espetacular é feito pelos amigos espirituais. Gente, A gente já estudou esse livro. A gente- E toda vez que estuda, parece que é novidade. Né? Então, a gente lembra. como a espiritualidade trabalha, gente. É um trabalho extraordinário. E nós precisamos estar muito bem preparados para ajudar nesse trabalho. Muito bem preparados. Senão a gente fica de turista, né? Uhum. Só observando, sem fazer nada. E nós podemos ter uma participação muito efetiva nesse trabalho. Para dar qualidade. Para dar qualidade. Lembrando que é um trabalho terapêutico. É um trabalho terapêutico. Então, você pode trabalhar, né, ajudando esses espíritos e se ajudando também, né? Nos ajudando também. Tá? E quanto mais a gente estuda, né, Rose, mais tem como os espíritos acessarem o nosso conhecimento e nos auxiliar na inspiração, né? Exatamente. Porque aí você abre os canais e aí você recebe a orientação da espiritualidade, né? Então, Abre aí, né, Rose, seu campo vibratório, cada vez mais. Sim, com certeza. Com certeza. E aí você não fica de enfeite ali na reunião, porque, infelizmente, às vezes o médium fica de enfeite. Você vai participar, você vai trabalhar, tá bom? Mas esse trabalho já tem que ter começado assim, eu vejo assim, um dia anterior, com toda a performance, entendeu? Fazendo um super esforço. Exatamente, o trabalho começa com bastante antecedência, a nossa preparação também. Na realidade, ela tem que ser diária, né, gente? Uma preparação diária. Então, nós vamos encerrando aqui a nossa reunião, que daqui a pouco vai começar a nossa reunião de irradiação, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por essa oportunidade abençoada de estarmos aqui, nos qualificando para servir o Senhor, através do auxílio aos nossos irmãos mais necessitados, mais sofridos, né? E também nos auxiliando, porque nós também fazemos parte
dessa legião de espíritos em desequilíbrio, como disse o nosso irmão João Cleofas, né? Nesse grande hospital de espíritos desequilibrados que é o planeta Terra. Se estamos internados nesse hospital, é porque a gente é necessitado. Então, quando a gente estuda, a gente se qualifica, a gente melhora, e melhorando a gente pode ajudar mais. Então, que o Senhor nos abençoe. Eu desejo a todos um bom fim de semana, mas amanhã temos aula, hein? Paulo de Tarso e as Leis Morais, falando da lei de amor, de justiça, de caridade, e um estudo maravilhoso, tá bom? Então, eu vou dando aqui boa noite a todos vocês, encerrando a nossa reunião da noite de hoje.